Obrigada por todos terem vindo. Fico feliz de estar aqui com o Eugênio, estar aqui em Belo Horizonte. Gosto muito de Minas Gerais, dos mineiros também. E obrigada mesmo por vocês terem vindo. Dá para escutar? Só vi as cabecinhas. Então, falo, você me pergunta. Alô? Não, queria que primeiro que você começasse essa tua trajetória. Como é que você virou fotógrafa? Não sei. Não, eu sei, mas eu estava pensando nisso. Porque eu gosto de fotografia, ou como a fotografia entrou na minha vida. Não tem nenhum jornalista na minha família, não tem nenhum fotógrafo. A minha família, a minha geração é a primeira que foi para a universidade. Então, eu não sei como eu gosto de fotografia, mas a fotografia entrou na minha vida quando eu tinha uns 17 anos. Eu trabalhava, era técnica em mecânica, fazia engenharia, trabalhava de dia, fazia engenharia em faculdade particular à noite. E talvez seja uma coisa de engenheiro, de arquiteto, né, nessa época, né, anos 90, antes de existir internet, Google e tal. Eu não sei como a gente estava sabendo as coisas, nem me lembro mais como era a vida sem... Você morava em Jundiaí? Não, eu morava em Nova Iguaçu nessa época. Já no Rio, já. No Rio, eu morei em Jundiaí até 7 anos de idade. Meu pai é metalúrgico, aí ele foi trabalhar numa metalúrgica na Baixada Fluminense e nós fomos morar em Nova Iguaçu. E eu me juntei com os outros engenheiros e técnicos que tinham nessa empresa, que gostavam de fotografia. Aí eu juntei uma grana, comprei uma câmera usada, comprei um livro e comecei a estudar fotografia. Então eu fazia as fotos, anotava e tal, assim, tinha vamos dizer, um método mais de, se desse certo, para eu saber o que tinha feito, né? Só que eu tinha milhões de interesses, aí larguei a engenharia para tentar ser piloto de avião, fiquei nessa... Eu não acho que nada é impossível, entendeu? Então, assim, as pessoas, acho que é por isso que eu fui parar em jornal. Porque se você fala para um fotojornalista assim, não dá, não pode, e não sei e tal, isso parece que instiga mais, né? Mas você vê, eu não tinha dinheiro nenhum e sou míope. Quer dizer, a chance de eu conseguir ser piloto era nenhuma, né? E ainda mais sendo mulher nessa época, né? Mas eu aí encontrei, descobri as mulheres pilotos que existiam, escrevia cartas para ela, carta, não existia e-mail. Me comunicava com elas, aí escrevia para os órgãos reguladores porque eles não aceitavam cirurgia de miopia, enfim. Fiquei nessa tentativa um tempo, aí quando eu vi que não ia dar mesmo, não ia conseguir, eu pensei em voltar para a faculdade, só que antes de voltar para a faculdade eu falei, bem, então deixa eu fazer um curso de fotografia antes de voltar para a faculdade, porque depois eu não vou ter tempo. E aí estou aqui até hoje. Nunca mais voltei para a faculdade, não terminei engenharia e aí entrei em fotografia assim, de um jeito... Porque na verdade é um modo de vida, né? Não é uma profissão. É um modo de vida, então eu me encontrei nesse modo de vida, assim. E foi pro Globo rápido ou não? Como é que foi? Fui pro Globo rápido. Graças a eu morar na Baixada Fluminense, eu fui pro Globo. Porque o Globo até hoje tem uma área de publicidade. Nessa época eles tinham 40 fotógrafos nessa área de publicidade. Eram 40 fotógrafos freelancers, né? E ninguém queria ir para a Baixada Fluminense. E o Globo tinha um jornal de bairros, tinha assim, jornais de bairros no Rio todo, e o jornal de bairros da Baixada Fluminense tinha 120 páginas. E ninguém queria ir, porque todo mundo achava a Baixada horrorosa, empoeirada, calor e tal. E aí alguém que me conheceu no curso de fotografia falou, tem uma figura que mora lá em Nova Iguaçu. Não importava se eu soubesse fotografar ou não, porque eu não sabia nem... Eu tinha 6 meses de fotografia, mas eu já morava lá, então eu não ia reclamar de ir para lá, né? E aí eu fui, fiquei como prestadora de serviço lá na publicidade 2 anos, só que era a época do impeachment do presidente Collor.
E aí eu ia cobrir as manifestações, né, todas por minha conta, e era fotografia analógica. E aí eu fiquei amiga de todo mundo do arquivo do jornal, então no dia seguinte eu ia lá estudar os contatos. Eu pedia todos os contatos de todos os fotógrafos que tinham ido para cobrir a manifestação, aí que eu fui começar a ver como uma fotografia ia parar na página do jornal, descobri que existia corte, aquelas, sabe? E tentar entender como funcionava a edição e tal. Só que eu fazia tudo isso sozinha, eu era absurdamente tímida, a fotografia que me salvou, porque senão acho que eu ia morar numa caverna. E eu fazia isso sozinha, e aí o editor de fotografia do Globo na época, ele passava por mim e falava: quando é que você vai vir trabalhar com a gente? E eu nem cumprimentava ele, eu passava direto, porque eu ficava tímida, enfim, até que um dia apareceu uma vaga na redação e eles me contrataram. E eu fiquei lá 16 anos. Aí passei por todas as editorias, né, porque eu era meio coringa, como eu tinha essa formação de saber usar luz de estúdio e tal. Só que eu sempre, imagina, eu sou do interior de São Paulo, meu pai é metalúrgico, minha mãe é dona de casa, eu passei a minha parte da minha infância e minha adolescência na Baixada Fluminense e me chamo Marizilda, quer dizer, eu tenho um carimbo assim, pobre, né? Aí vou bater na redação do Globo. A primeira matéria que eu fiz para o caderno de moda do Globo, o subeditor me ligou e falou assim: oi, tudo bom, Marizilda, né? Então, você fez uma foto pra gente, você vai assinar Marizilda mesmo? Aí eu falei: por que você tá achando nome de pobre? Ué, se fosse assim, Hermenegildo não seria estilista famoso, né? Porque Hermenegildo Zenha, vamos combinar que ele podia ser meu primo, né? E eu sou amiga dele hoje, eu adoro contar história com o meu nome, sabe? Porque tem muita história engraçada com o meu nome. Outro dia eu escrevi pra ele: poxa, nós temos uma história, quero contar. E aí ele me pediu desculpas, assim: ai, perdão, te magoei e tal, você veja o que o Globo fazia a gente fazer. Você entendeu? Era muito... Então, assim, eu fiquei 16 anos no Globo, mais ou menos no, como dizia uma amiga minha, no projeto Saque Seu Fundo. Saque seu fundo de garantia, né? Porque, sabe, fazia muita coisa, falava muita coisa e tal, e aí quando eu vi que eu não ia ser demitida mesmo por, né, falar minha opinião e dizer o que eu pensava e tal, eu fui ficando, e fiquei bastante tempo porque eu sou bem perseverante, assim, uma perseverança prima da teimosia. Só que até chegou um momento que eu não tinha mais energia para, sabe, para ficar vendendo pauta para editor, e eu aprendi uma coisa que hoje é muito clara, né? A gente sempre culpa a entidade jornal. O jornal não quer, o jornal não sei o que, o jornal, sabe? E os marinhos, é bem pior do que isso, porque é o seu vizinho de porta, o seu vizinho de mesa, o colega que divide o computador com você, sabe? Ele pensa, os marinhos não precisam nem pedir para ele pensar como os marinhos, porque eles já pensam, e é só, né, você vê o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro é o Jair Bolsonaro, o vereador mais votado do Rio de Janeiro é o filho do Bolsonaro, quer dizer, então quando eu não tive realmente mais energia para abrir espaço, para tentar, lá eles me chamavam de setorista dos pobres. Aí eu gostava de sugerir pauta, eu ia lá para me livrar das pautas chatas, eu sugeria as que eu achava legais, né? E aí, lá vem a Marizilda com aquela pauta sem glamour. Fala, qual a pauta de pobre que você quer fazer? Fala o que é isso, o que era uma pauta de pobre? Pauta de pobre. Uma vez eu consegui, com um carcereiro de uma unidade prisional lá, que era uma polinter, né? Que seria uma prisão provisória. Só que os presos ficaram lá sem julgamento 5 anos, 8 anos e tal. E esse carcereiro, ele ficava indignado com essa situação. E aí ele deixou entrar e fotografar. Tinha uma repórter, ela é mineira, que ela foi trabalhar no Globo e quando ela foi me deu uma sobrevida, porque eu já estava com vontade de sair do jornal. Mas ela também era super combativa,
sabe, bélica, assim como eu. Então a gente se juntou, ficávamos as duas lá, e aí eu vendi a pauta para ela topou e nós ficamos uma semana indo lá. E a gente fez a pauta, convencemos a editora a publicar. Quando bateu no editor de domingo, que ele olhou, o que é isso? Como é que vocês vão publicar isso num domingo no Globo? Porque tinha isso, né? Todos os jornais acho que tem isso. Domingo você não pode incomodar o leitor com esses assuntos, né? Foto de gente feia, né? Gente pobre, mal vestida. E, assim, eu não renego o meu tempo de jornal, porque foi muito bom, assim, sabe? O período que eu fiquei lá me deu a dinâmica de hoje poder ser independente, de saber encontrar os caminhos. Então, como você tem essa obrigação, né? Começa o dia com o jornal em branco, você tem que ir para a rua fotografar sem vontade, às vezes, porque pode parecer que a fotografia é uma profissão muito glamurosa, assim, sabe? Eu sou apaixonada por fotografia, mas às vezes no jornal é fábrica e muitas vezes você não tem vontade nenhuma de fotografar e você precisa sair, fotografar, fazer uma... E não adianta fazer uma foto boa hoje e outra boa daqui a 6 meses. Cada pauta, então assim, 6 pautas num dia e você tem que se superar e tal. Então me deu uma dinâmica muito interessante. Fiz amigos e tudo, mas tem isso, né, de você sugerir uma pauta sobre, por exemplo, tem a Cruzada São Sebastião, lá no Rio de Janeiro, no Leblon, entre o Leblon, assim, e Lagoa. É um projeto do Dom Helder Câmara, são 10 prédios, deve ter uns 60 anos esse projeto, para abrigar moradores de favelas que tinham ali na Lagoa, na Zona Sul. E até hoje, os moradores do Leblon querem expulsar essas pessoas de lá, entendeu? Porque eles ficam ilhados dentro do Leblon. Quando a Cruzada fez 50 anos, me mandaram fotografar. Mas era assim, sexta-feira, 3 horas da tarde, a primeira página de domingo fecha na sexta às 5 horas da tarde. E a encomenda era uma foto da Cruzada de longe, mostrando a Cruzada inserida na Lagoa. Aí eu não fiz isso. Eu não vou fotografar a Cruzada de longe, porque a Cruzada não é prédio, a Cruzada é gente. E aí eu me enfiei lá na Cruzada. E saí batendo de porta em porta. E tal, oi, tudo bom? Eu sou do Globo. E as pessoas, aquela matéria que o Globo fez falando mal da gente, sabe? Então, e aí eu, mãe, desculpa, olha, mas eu não vou fazer isso e tal. Nem podia prometer isso, porque nem sabia quem estava escrevendo a matéria, eles queriam a foto. Então, nesses 16 anos que eu fiquei no Globo, eu tentei ser o mais combativa que eu pude, assim, e manter a minha identidade, manter quem eu era, manter meu nome, né? Marizilda. Eu até tenho apelido, todo mundo me chama de Mari e tal, não me incomoda, mas eu faço questão, assim, de falar Marizilda, porque existe um preconceito social com esse tipo de nome com muitas sílabas que é para fazer vista, entendeu? No Rio, né? Então, era meio assim, foi bem legal trabalhar no Globo, mas vocês sabem, né? Todo mundo, né? A capilaridade das organizações, o que significa a nossa vida e tal. Então, trabalhar lá, eu acho que foi bom para eu saber que eu posso ser quem eu sou em qualquer lugar. Pois é, e você aproveitou então, de certa forma, criando suas conexões para até sair. Obviamente você saiu, já tinha alguma coisa mais ou menos em vista, assim, um caminho já trilhado, como você foi fazendo paralelamente, é isso? Sim, porque quando eu estava no jornal ainda, eu tinha... Porque o que eu sei, a minha impressão, você é uma fotógrafa top do Globo, assim, né? Eu sabia pautas legais, coisas legais, não era assim, não? Você fala, você fica contando que era de coisa ruim, mas não é a minha impressão. Não. Que não te conhecia, eu falava assim, porra, eu só fazia o filé, tipo assim, a fotógrafa especial. Não, metade do jornal virava a cara pra mim porque achava que eu só fazia o filé. Mas aí era uma estratégia para você se livrar de pauta chata, sabe? Porque eu ficava
O tempo inteiro, imagina. Ameaçava pedir demissão. Ah, isso aqui eu não faço, então me demite. Aí o chefe não estava afim de te demitir. Nada, nunca, porque eu demoro para tomar uma decisão, mas quando eu demoro é aquilo. Eu nunca falei, se não fizer, eu vou embora lá para conversar e tal. Mas eu queria ir embora porque eu não tinha mais energia, sabe? O que me fez ficar tanto tempo no jornal foi pensar que o meu trabalho podia fazer alguma diferença dentro daquela bolha que não era minha, porque eu era uma penetra ali naquele universo, né? Então, mas eu ficava o tempo todo, eu achava que aquele universo era muito restrito. Então eu ficava tentando trazer outras referências, outras coisas e tal. E aí eu comecei a fazer uma conexão internacional ainda no Globo. Porque eu queria fazer um curso de um fotógrafo, eu não tinha dinheiro para fazer. E aí eu convenci o jornal a trazer o fotógrafo para dar o curso para todo mundo no Globo. Porque eu tinha esse pensamento bem assim, coletivo. Porque eu podia ter falado, não, me manda, eu volto como multiplicadora. Repasso o que eu falei e tal, mas eu achava que se ele viesse é um fotógrafo documentarista. Então foi... Quem? É o Gary Knight, que é o fundador da Seven, um dos fundadores da Seven. E eu mandei uma mensagem para ele, um e-mail para ele, você dá curso para fotógrafo de jornal? Ele, não, nunca fiz isso. Mas podemos conversar. E a gente ficou uns 8 meses planejando o curso. E eu fiquei super feliz, porque o jornal contratou mais de 20 freelas para substituir os fotógrafos, para os fotógrafos poderem participar do curso. Sabe? Isso hoje é inimaginável. E aí a gente, na primeira vez que ele veio, a gente planejou a segunda parte, porque ele me perguntou qual é o assunto que você acha mais difícil de fotografar. Eu falei, eu acho que é favela, porque os fotógrafos só vão para a favela com a polícia. Ninguém vai para a favela de peito aberto, para conversar, para ouvir. Então a gente ficou mais 2 anos planejando um curso no modelo que é o que ele dá mesmo, de ficar 10 dias morando dentro de uma favela, e aí seriam só 10 fotógrafos. Então foram 2 anos que eu praticamente só faltou eu falar com um marinho em pessoa para ele autorizar e dar o dinheiro para isso. Quando estava tudo autorizado, veio o dinheiro, tal, não sei o que, fizemos a reunião com os fotógrafos. Eram 10 fotógrafos, quer dizer, 9 e eu, né? Porque já que eu estava organizando, eu ganhei a minha vaga, né? Então eu e mais 9, dos 9, 6 se recusaram a fazer o curso porque disseram que não iam ficar na favela. Então você vê que a coisa é muito, sabe, são fotojornalistas, são pessoas que trabalham ali todo dia com a imagem e tal, mas o pensamento deles com relação... E aí eles falavam tinham todo tipo de motivo que, assim, justo ou não justo, não cabe a mim julgar se é justo ou não o motivo deles, mas pensa, de 9 fotógrafos, 6 não querem entrar numa favela, então que tipo de jornalismo é esse que a gente estava fazendo? Isso já tem um tempo. Mas o curso aconteceu de qualquer forma, não ficamos dentro da favela, os fotógrafos foram substituídos, mas dos 10 que participaram, 10 fotografaram favela. E tinha um fotógrafo bolsista, que era lá da Maré, o Ratão Diniz, que começou nesse workshop, ele começou um projeto sobre grafite que rendeu um livro. E aí foi incrível, sabe, o contato dele com os fotógrafos do Globo, porque eu sempre pensava, não adianta você viver dentro da sua bolha, você tem que misturar essas bolhas, a gente precisa um do outro. E aí não adianta eu fazer eu sou do Globo, eu faço um fotojornalismo que eu não me aproximo das pessoas. A prerrogativa da fotografia é você chegar perto, né? Então, você ir com a polícia é um ângulo, sabe? Mas é apenas um ângulo. E aí, nessa época, o Globo tinha um suplemento de domingo que era a revista O Globo, trocou a editora, e aí eu sugeri uma pauta para ela, para ser feita pelos fotógrafos da favela.
E aí eles escolheram o tema, rendeu tanto que virou capa da revista, e o Globo tem um prêmio lá que chama Faz Diferença. Aí a Escola de Fotógrafos Populares ganhou esse prêmio Faz Diferença na categoria Revista o Globo, no mesmo ano que o Sebastião Salgado ganhou o prêmio principal. Então, para os fotógrafos foi assim, e até hoje, isso tem, sei lá, 6 anos, até hoje, quando eu encontro os fotógrafos da favela, os professores e tal, eles falam, poxa, a gente tem que te agradecer porque você fez essa aproximação, né? Você chegou perto da gente com uma outra abordagem, né? Porque é comum, a gente procura as pessoas quando a gente está precisando, a gente lembra de telefonar quando você tem uma pauta, eu conheço fulano, vou ligar e tal. Né? Não é assim, né? Não deve ser assim para nada na vida, e imagina com fotografia, que a gente depende 100% da colaboração do outro, né? O outro se dá pra gente o tempo todo. Então, a gente tem que ter muito respeito e muita gratidão, porque se não fosse a doação do outro, nosso trabalho não existiria, sabe? As histórias precisam ser comunicadas, mas não é fácil abrir a própria vida para uma outra pessoa estranha, com um equipamento estranho, entrar e contar. Porque você nunca sabe, mesmo sendo fotógrafo, você nunca sabe o que está passando pela cabeça da pessoa, como ela está enquadrando, como ela vai editar aquilo. Então, assim, ter muita entrega, né? Muita entrega. Muita entrega. O mínimo que você pode dar para o outro que está doando a vida dele, o tempo dele, a história dele, o mínimo que você pode dar é toda a sua energia, todo o seu coração, sabe? Todo o seu respeito, e se dedicar mesmo, porque não é um trabalho, não é uma profissão, é um modo de vida. É um modo de vida mesmo, você fica o tempo inteiro pensando nisso. E muitas vezes, hoje a fotografia que eu faço, hoje eu me considero uma fotoativista, porque de uma certa maneira eu sempre fui, mas e aí eu imprimi um lema para minha vida meio sem querer, que as coisas vão acontecendo meio sem querer, parece que é tudo muito planejado, tudo muito organizado, mas vai acontecendo. E às vezes eu brinco que eu sou tronco na enchente, sabe? Tronco na enchente, vai assim, né? Quando você vê, cheguei, tô aqui. Dá umas trombadas. Muita trombada, mas vai, sabe? Então aqui me perdi, vou voltar. Vamos ilustrar? Vamos. Fotoativista, isso aí. O lema que entrou meio sem querer na minha vida, que deu um dia, porque eu vou fazendo as coisas e depois eu tento entender por que aquilo aconteceu e tal, mas eu trabalho hoje com o que eu faria de graça. Então, assim, se eu ficasse rica hoje, eu ia fazer exatamente o que eu faço, só que com muito mais capacidade de realização, porque dinheiro faz toda a diferença no nosso meio. Não é que seja impossível trabalhar sem dinheiro, porque todos nós fazemos coisas com orçamento baixo, mas eu estou muito feliz com o que eu faço hoje. Não trocaria. Essa história de que jornalismo morreu, fotojornalismo morreu, a gente tem que virar essa página, sabe, deixar esse luto passar, porque a comunicação muda, sabe? Já foi pintura rupestre. Então, as coisas mudam, nada é eterno, nada dura e tal. Essas 5 famílias que dominam a comunicação no Brasil, sabe, nos fazem perder o interesse diariamente para esse tipo de jornalismo que eles fazem, mas vários outros surgiram, né? Várias outras formas de comunicação surgiram, então. Vamos mostrar umas histórias para o pessoal entender o que ela está falando, vai ser melhor vendo ali. Começa com qual? Qual era a primeira mesmo? Eu numerei lá e eu esqueci. Vai colocar. Sim. Essa
Esse primeiro é um teaser, na verdade, porque é uma história sobre as mulheres ambientalistas populares da Amazônia. Vou deixar vocês verem e depois a gente fala. A grande necessidade dos madeireiros, do poder público, é destruir realmente essas duas personagens hoje. Eles precisam fazer isso. Porque parece-se que a gente é o olho que consegue ver o que eles escondem, né? Onde está a ponta do fio para a gente puxar. Parece-se que é só a gente que consegue ver, ninguém mais. Para nós é inadmissível acreditar que aconteceu tudo o que aconteceu pela causa. Defender direito humano, defender a floresta, defender a resistência na terra, isso não é motivo para matar ninguém. Né? Pelo contrário, isso devia ser um motivo de admiração, não era para ser nenhum motivo de luta, é um direito. Mas não, justamente por causa disso, eles morreram. É assim, eu gosto daqui. Na cidade eu vegeto, aqui eu sonho. Para morrer, todo mundo vai morrer, mas morrer lutando, né? Então, a covardia é muito, muito ruim, né? Não tem outra palavra, mas é... Então, desde 2009, eu ainda trabalhava no Globo, eu comecei a trabalhar com Greenpeace, principalmente na Amazônia. Eu fiz uns trabalhos em outros projetos com eles, mas principalmente na Amazônia. E aí eu comecei a conhecer essa Amazônia da violação de direitos humanos, do desmatamento, né, da monocultura, do gado, e de uma maneira assim, realmente que é difícil a gente ir lá e conhecer, né? Indo com o Greenpeace tem outra dinâmica. Explica o que é o Greenpeace para as pessoas. O Greenpeace é uma organização ambiental que existe há 40 anos, 45 anos eu acho. O Greenpeace Amazônia o Greenpeace no Brasil fez 20 anos e o Greenpeace Amazônia eu acho que tem 10 anos. Não, 10 anos, E o Greenpeace tem várias campanhas mundiais, né? E eles têm, no Brasil eles têm campanha de energia, tem a campanha da Amazônia. No Rio agora eles fizeram uma coisa muito interessante, que eles conseguiram a amostra de alimentos foi agora, essa semana, que saiu o resultado. Eles conseguiram a amostra de alimentos das escolas públicas e viram que os alimentos são contaminados com químicos que são proibidos, né? Então, na verdade, o Greenpeace faz um trabalho de denúncia o tempo inteiro e sempre com documentação. Então, eles contratam fotógrafos e contratam gente de vídeo para acompanhar essas missões deles, né? Então, você vai, não pode dizer que é do Greenpeace porque ninguém vai receber bem. E tudo é super comprovado. Nesse vídeo aqui tem várias imagens aéreas de sobrevoos que eu fiz com eles e são todos georreferenciados, porque aí eles vão denunciar um desmatamento, tem que ter lá as coordenadas certinhas, né? E aí depois que eu comecei a conhecer essa Amazônia, comecei a ouvir histórias de ambientalistas que a gente fica sabendo quando tem um Chico Mendes, uma irmã Dorothy e tal.
mas tem centenas deles que estão ali num trabalho de formiguinha no dia a dia e que a gente não conhece. Desse grupo, muitas são mulheres. Então, sabe, essa luta pela defesa da terra e dos direitos humanos já é uma luta difícil, já é uma luta quase invisível. Sendo travada por mulheres é mais difícil ainda, porque elas sofrem todo tipo de intimidação. Então eu tinha vontade de contar essa história, só que a Amazônia, tudo é superlativo, tudo é longe, tudo é caro, tudo é difícil e perigoso e tal, então eu ia fazendo os contatos como eu podia. E no ano passado eu falei, poxa, eu já sou independente desde 2011, antes eu punha a culpa no jornal, né? O jornal não me deixa fazer isso, o jornal tira meu tempo. Agora eu não tenho quem culpar, né? Sou eu a dona do meu tempo, eu não tenho, né? Tenho que ter vergonha na cara, vamos lá, vamos começar a fazer, vamos tocar a história. E aí veio o convite do Greenpeace da Suíça, que a cada 2 anos eles dão 3 bolsas para histórias sobre meio ambiente. E eles convidam fotógrafos de todos os continentes, eram 30, e pedem para enviar projetos. E aí eu mandei esse projeto, falei, sabe, eu não tinha nenhum outro que eu quisesse tanto fazer quanto esse. Eu mandei o projeto, aí passou para a segunda fase, e aí foi para a votação popular. E aí todo mundo ajudou. Faltando 2 horas para terminar a votação, eu ainda estava em segundo lugar e no final ganhei pelo voto popular. E outras 2 bolsas ganharam pelo júri, né? Mas eu não tinha nenhuma chance de ganhar pelo júri, só pelo voto popular, porque o projeto que estava em primeiro lugar também era Amazônia. Então, sabe, são histórias do mundo todo, eles não dariam 2 bolsas para a Amazônia, né? Então alguém foi muito legal. Quem está aqui que votou? Obrigada! Não, foi muito legal, assim, porque eu tinha, sei lá, estava 3.000 votos atrás do primeiro colocado. No final foi uma virada sensacional. E aí agora você começa a aprofundar nisso aí, que já foi, de alguma forma você já apurou algumas histórias e agora... Eu tenho 1 ano para terminar o projeto, o que significa que, considerando a Amazônia, eu tenho que terminar esse ano ainda, aproveitar o verão amazônico, porque depois que começa a chuva, a logística é muito mais complicada, fica tudo mais caro ainda, né? Então, se eu não der uma adiantada agora, até começar a chover, depois eu só posso retomar em junho do ano que vem. Então, eu vou dar uma esticada agora nesse resto de verão. Vamos ver outra história? Vamos. Outra história, vamos. Tem essa outra história da emergência, né? Acho que é emergência, deixa eu ver se é emergência. Essa da emergência, eu sempre quis fotografar as emergências de hospital no Rio. Só que sendo do Globo, eu nunca consegui. Porque, vê aí.
Então, eu sempre quis fotografar emergência porque os médicos no Rio, eles são muito bons em eventos com projétil de arma de fogo, né? Ali, com exceção da última paciente, era todo mundo baleado. Só que, sendo do Globo, eu nunca consegui, porque ninguém tinha confiança de deixar uma fotógrafa do Globo dentro do jornal, dentro do hospital, porque eles acham que você sempre vai atrás da denúncia, né? E aí esse trabalho foi para uma empresa de consultoria na área de saúde da Holanda. Eles estavam fazendo 10 anos, a empresa estava fazendo 10 anos, e eles, a cada aniversário, eles fazem um evento para os clientes deles e tal, e o dono dessa empresa é amigo de um executivo da Canon. E há 5 anos ele teve uma conversa sobre fotografia com esse executivo da Canon e ele ficou com isso na cabeça. Então, quando a empresa fez 10 anos, ele resolveu fazer um livro sobre saúde, procurou esse executivo e falou: você me ajuda a desenhar um projeto? Esse executivo lembrou de um coletivo que eu participava, que eram só mulheres, e aí nós somos amigas até hoje, mas não estamos mais juntas no formato de coletivo. Aí entrou em contato com a gente, juntou 4 de nós e propôs da gente fazer um livro para ele, e cada uma podia escolher um tema. E aí eu escolhi emergência. A Milcha, que é do Irã, ela escolheu fotografar um hospital que cuida de câncer infantil. A Lourdes, que é da Espanha, fotografou Alzheimer, e a Justina fotografou o tratamento paliativo na Ucrânia. E aí a gente teve total liberdade de escolher o tema, desenvolver o tema, editar, mandar. Ele fez um livro super respeitoso, mandava a prova para a gente ver, entrou o texto que nós escrevemos. E aí ele nos convidou para ir à Holanda. Foi final do ano passado, e aí ele organizou para os clientes dele, que eram universidades, planos de saúde, porque eles fazem pesquisa, né? E aí eles fizeram, a equipe dele fez uma pesquisa em cada país onde os temas foram fotografados em comparação com a Holanda. Então o livro se chama em fotos e números. E aí as estatísticas estão bem assim escondidinhas para não ferir as fotos, e foi muito legal falar para um público leigo, que não é um público de fotografia, sobre esse trabalho. Ao mesmo tempo, estava acontecendo o Masterclass do WordPress Photo, e aí organizaram uma apresentação desse trabalho para os alunos do Masterclass, foi aberta também, os professores do Masterclass estavam lá. E tinha uma deputy de fotografia do New York Times, tinha vários outros fotógrafos. E aí foi super interessante essa conversa que a gente teve lá sobre isso que vocês fizeram é fotojornalismo, é fotografia documental, mas foi pago por um cliente particular. E aí um dos professores comentou, que trabalhava num jornal, aí falou: olha, eu acho que eu não publicaria esse trabalho, porque eu não sei qual é a agenda por trás dessa empresa. E aí nós falamos: mas todos os jornais têm uma agenda por trás, né? Não existe, todos têm uma agenda por trás, então... Tem santo no jogado, né? Não tem santo, e aí... Coloca de novo o trabalho enquanto ela está falando aí pra gente. E aí sem áudio. O que acontece... Hoje eu não sinto nenhuma necessidade de trabalhar em jornal ou em revista ou nos meios de comunicação tradicionais para eu me comunicar. Porque é aquela história que eu estava falando, de tentar chegar em quem está fora da bolha que a gente está acostumado. Então, você faz um livro desse, onde o livro vai chegar, com que pessoas você falou e tal, é um outro público, porque para falar quem já vai entender a gente não adianta, né? Você tem que tentar chegar em outros grupos, em outros públicos. Quanto tempo você... Eu fui a que mais tive tempo para fazer, porque não acontecia nada quando eu ia.
Os médicos festejavam, oh, ela veio hoje, que bom. Olha, muitos plantões que eu fui... Não aconteceu nada que ninguém, nenhuma vítima, nada, nenhum morto? evento, não. Eu virava as costas, aí chegava. Aí... Isso é o quê? Era tudo no mesmo hospital? Não, bom, eu precisava de autorização da Secretaria Municipal e da Secretaria Estadual. Eu sempre tinha um assessor comigo o tempo inteiro. E o horário que eu ficava era o horário que o assessor podia ficar, né? Esse foi o único que o Estado permitiu ir, porque é um centro de trauma de referência que foi construído para a Copa do Mundo. Então você vê que tem aquelas pinturas na parede, essas coisas assim. Esse realmente é padrão americano, porque os médicos foram treinados nos Estados Unidos, eles escolheram o lugar mais, só recebe praticamente baleado e acidente de trânsito, porque fica numa região que ninguém usa capacete, não usa cinto de segurança e tal. Aí é o Miguel Couto, quando eu estava seguindo, eu fiquei muitos dias indo, nada acontecia. Chegou esse rapaz, é um assaltante, ele foi assaltar um policial civil que estava paisano, o policial atirou nele. E quando ele chegou para ser atendido, os hospitais têm policial civil e policial militar de plantão, né? Então eu fui acompanhar, né? E aí o policial militar me deu voz de prisão. Aí eu falei, eu não estou acreditando, eu já vim aqui há não sei quantos plantões, o assessor de imprensa do meu lado. E aí fiquei lá. O diretor teve que vir me tirar e escrever e tal. Olha, é inacreditável. E aí depois eu fui entender, porque um policial civil baleou, e aí eles são, né, corporativistas e tal, ele não sabia o que ia acontecer, melhor não fotografar, né? E... Ah, 3 semanas, eu acho. 3 semanas, não é muito tempo, né? É pouco tempo. Mas considerando... Quem trabalha no jornal é muito tempo, né? Para quem trabalha no jornal é muito tempo. Mas assim, não foram 3 semanas todos os dias, né? Eu fiquei à disposição disso. E, bom, eu sempre pedindo mais. Vai acontecer, vai acontecer. Eu já estava, assim, quase pensando num plano B, fotografar outra coisa. E eu só tenho esse clique, porque também tem essa história. Eu não podia identificar paciente, claro, não podia identificar familiar, porque mesmo eles autorizando, é uma autorização que legalmente ela não tem muito valor, porque é um momento de muito estresse, a pessoa não está no melhor momento para ter o discernimento se autoriza ou não. Então, mesmo com autorização, eu não identificava ninguém. E aquela senhora, quando eles saíram, eu não estava esperando nunca que aquela senhora fosse falecer na cirurgia, e eu estava com a filha antes de entrar, e aí, quando ela faleceu, eu falei, eu não vou sair de jeito nenhum, porque ela vai me perguntar. Então eu esperei os médicos irem, fiquei de longe, e quando ela cobriu, eles deram a notícia e ela cobriu o rosto, aí eu fiz um clique, porque com o rosto coberto eu podia usar. Mas aí ela olhou pra mim, aí começou a falar, minha mãe morreu, eu fui lá, ela estava sozinha, ela me abraçou, passei o resto da noite abraçada com ela, atendendo telefonema, que ela não conseguia falar. Aí eu fiquei dando a notícia, a família chegou, aí eu fui lá, entreguei ela para a família e fui embora, porque aí eu não tinha condição de fazer mais nada. Tem um outro... eu coloquei uma historinha aqui de exemplo, porque tem esse site, deve ter 1 ano mais ou menos, chama Projeto Colabora. E é um site que é jornalístico, a base são notícias sobre sustentabilidade, justiça social e tal. E as contas deles são abertas, então você entra lá no site e você vê quanto o site recebe, quanto gasta de mão de obra e tal, outros custos. E eles recebem muita colaboração. E eu fiz uns 3 assim, nesse formato para eles, e eles gostaram. Eu não fiz mais porque, assim, eu não tive tempo, tem que ter um tempo para fazer e tal. E eles não pagam muito, mas eu normalmente faço quando é uma coisa que eu acho que vale a pena ganhar pouco para passar a história, sabe?
Mas é um projeto bacana, assim, que eu acho que vale a pena. Então, se vocês tiverem interesse de fazer coisas e mandar, contar histórias e tal, você pode escrever, fotografar, é bem livre, editorialmente é bem livre, então acho que vale a pena. E essa menina, a Amanda, eu conheci, ela era voluntária, eu estava embarcada num navio do Greenpeace que veio para Rio Mais 20, e essa menina, ela é marinheira, e hoje ela é piloto de lancha do Greenpeace e participou ela tinha 20 anos, agora ela deve ter 23, né? E ela, 24, e aí ela estava trabalhando no resgate dos refugiados que estavam chegando na Grécia e na Itália. E ela está estudando direito, e ela é uma ativista. Então, assim, o que eu estava falando que hoje eu me considero uma fotoativista é porque não dá para você achar que você pode mudar alguma coisa só sendo... Tem que se envolver muito mais. E a história dela eu achei bacana. Quando eu vi que ela estava trabalhando nesse resgate, eu entrei em contato com o Médicos Sem Fronteiras, pedi as imagens, juntei com as imagens que eu tinha dela aqui no Brasil, peguei essas imagens do Médicos Sem Fronteiras e aí contei a historinha dela nesse site. Eu sei que é uma edição assim, caretinha e tal, mas é um espaço de experimentos também, né? E a história dela eu acho bem bacana porque é isso, ela dedica a vida dela a ajudar. Amanda. Eu sou uma ativista marineira e estudante avocado da Suécia. I got the first feeling of wanting to fight for a cause when I became a teenager and started to read the news and learn about the rest of the world. Gender equality was the first cause that caught me, and when I was 16, I started sailing on a school ship that sailed around the world because I wanted to meet other girls and see how their life was. When I graduated from sailing high school, I stumbled over a picture of the new Greenpeace ship, the Rainbow Warrior, and realized that this was perfect. I could offer my skills as a sailor to work for a change. My first volunteer trip with Greenpeace was the most amazing one, because it was in Brazil. We did a lot of collaboration with the local people of the Amazon, and it was amazing to meet them. At the same time, it was terrible to see how much rainforest is getting lost every day and how the people depending on the Amazon for a living were suffering. As we reached the sea, we did an action, occupying the anchor chain of a ship in São Luís. That was my first action, and I was a climber with a task to climb the anchor. The ship was going to load pig iron, a product that has close connections to illegal logging, destruction of indigenous lands and slave labor. My time in Lesbos was mentally by far the most difficult thing I ever done. I joined the mission as a boat driver. It was so many children that was completely wet. And the boat was sinking, so you have to just like stack all the babies up, and I was so shocked because they were never ending. There came so many children. I can't imagine how all the babies fit in that boat. No, relax, no problem. Relax, no problem, relax. Hey! To me, activism means to do or act for the change you want to see in society. Activism can be the smallest act carried out with a lot of love. My mother, for example, never did any big political protests or actions, but she is one of the strongest activists I know if I think of how hard she worked as a single mother to give me and my brother an amazing life.
naquela ação que parece ela pulando por um navio e tal, foi em São Luís do Maranhão, então eu fiquei embarcada com eles para documentar essa ação. E aí, esse ano eu vejo que essa menina se tornou piloto de lancha e estava naqueles resgates dos refugiados com uma parceria Greenpeace Médicos Sem Fronteiras. Então eu fiz a entrevista com ela, pedi para ela mandar o áudio, juntei as fotos que eu tinha, pedi as fotos do Médicos Sem Fronteiras, ela me mandou as fotos dela da Escola de Marinheiros, que é de arquivo pessoal. E porque eu acredito nessa colaboração, vídeo, fotografia, linguagens diferentes, fazer entrevista. Eu comecei com fotografia analógica, pré-internet, pré-rede social e tal, mas acho que esse é o caminho para você se comunicar, porque o impresso não chega, uma revista não chega, mas a internet chega. Então, é fazer experimentos de produzir conteúdo para esse conteúdo chegar. Como chama esse site mesmo que você falou? projetocolabora.com.br. E ele aceita colaborações? Aceita colaborações. Se quiser, pode escrever direto, então me escreve, eu apresento e tal. Eu sempre... É difícil você encontrar lugar, né? Pode publicar na sua própria página e tal, não sei o quê, mas se está em outros lugares, você vai chegando em outros públicos. Então... E o que ela fala sobre ser ativista, né? É o tempo todo. Não precisa ser piloto de lancha, é o que ela fala da mãe dela, né? Que na educação dos filhos, a mãe dela já foi uma ativista. E no mundo de hoje, você precisa ter isso em mente o tempo inteiro, né? Não pode descuidar em nenhum momento. Então... E aí, a última coisa que eu trouxe para vocês verem é uma história, foi a minha última pauta no jornal, que é uma história sobre um casal de 2 mulheres, e eu acompanhei os últimos 4 meses da gestação do primeiro filho delas e como foi o processo. A matéria falava do registro de nascimento do bebê no nome de 2 mães. E, bom, foi um momento tão intenso, assim, ter convivido com elas e visto o filho delas nascer e tal, que depois que eu saí do jornal, eu falei, quando vocês tiverem outro filho, me fala que eu fotografo também e tudo. E nós mantivemos contato até que veio a segunda gestação, e aí eu estou acompanhando elas agora... direto, e a minha intenção, a gente estava até conversando, eu quero publicar um livro, mas eu não quero publicar um livro de foto, eu queria publicar um livro reportagem, queria que tivesse texto, porque elas me deram essa oportunidade de conviver com elas, de ver como é que é a família delas, que eu acho que precisa ser compartilhado e com um texto apoiando também, acho que as duas linguagens se complementam.
música é do quarteto da Carla, que é a violinista. E são músicas infantis que o Vila Lobos fez arranjo, eles acabaram de lançar um CD. Então foram quantos anos isso aí? 5 já, né? O Ilan nasceu em 2010. 6, quase. Ele vai fazer 6 anos agora. Aí quando eu mostrei em Tiradentes uma parte, estava passando Boyhood. Aí umas pessoas me falaram, poxa, parece Boyhood. Eu falei, vai ser Boyhood, né? Porque agora eles são meus sobrinhos. Eles são meus sobrinhos. Eu sou agarrada com eles, eles agarrados. Câncer, pois né? assim, Então, totalmente inesperada. Deu para vocês acompanharem sem legenda, né? Uma história foi uma intimidade, assim, que é interessante a sua abordagem, porque a câmera parece que você não está ali, né? Assim, como se fosse uma coisa meio quase invisível, mas é claro que não dá para ser também, né? Não é uma relação difícil, mas criou-se um ambiente muito... No começo, porque assim, eu fiz aquela pauta do jornal, aí ficamos próximas e tudo, mas não era uma intimidade tão grande. Depois, quando elas realmente abriram, assim, eu nem sabia o que fazer com tanta liberdade, sabe? Porque até eu também perder a timidez e tudo. E muitas vezes eu sou parte no hospital eu fui acompanhante, porque eu queria fotografar, mas só podia ficar uma pessoa. Então eu fiquei de acompanhante. Aí boa parte do tempo eu não fotografava porque estava de acompanhante. E para Cíntia poder ficar um pouco com a Carla quando ela estava internada, eu pus a Emília no sling e ficava com a Emília do lado de fora. Aí ficava na janelinha assim, quando ela chorava, eu chamava, ela ia lá dar de mamar e tal. E para elas poderem ir ao médico, eu ficava com o Ilan, porque como elas não têm família no Rio, eu acabei me tornando uma pessoa muito próxima, né? Então, as crianças ficam comigo, o Ilan pede para eu ir buscar na escola, sabe? Outro dia eu fui lá falar de fotografia para a turma dele, porque estava naquele momento que você pode convidar adultos para irem falar, e aí ele pediu para eu ir lá falar de fotografia. Eu fui lá falar para a turma dele de educação infantil. Então, agora, mas eu quero publicar, e aí elas falaram, então espera o terceiro filho, aí você publica. Elas vão ter mais um. Bacana, o privilégio de ter acesso a esse projeto, está em andamento, né? Assim, um desafio de resolver se é um livro, como é o livro. Ela tem mostrado um monte de gente, tem conversado sobre essa história, que realmente vai virar um livro incrível, porque é muito poucos projetos que você pode realmente mergulhar numa história tão interessante, tão contemporânea. Ali tem várias frentes de ativismo, né? Porque tem o parto humanizado em casa. Né? O primeiro foi no hospital, o segundo foi em casa. E aí tem a amamentação, né? Que ela amamenta. Até brinco com ela e falo, nossa, Cíntia, eu vou editar, só tem foto sua com criança no peito. E aí o Ilan, né? Ela amamentou o Ilan até tarde, aí tem gente que critica, né? Uma criança tão grande mamando, ainda mais que tem outra mamando, enfim. Então tem várias frentes aí de ativismo, que elas são adeptas da criação com apego, que é cama compartilhada. Então eu durmo lá várias vezes. Agora essas fotos... isso aí é o quarto do Ilan, que foi a primeira... Porque... A gente tem que abrir para umas perguntas aqui, que não podemos nos alongar muito, e no fundo vocês estão vendo a história que ela está fazendo recentemente também, que ela vai falar um pouquinho, deixa as imagens correndo enquanto ela fala, e a gente abre para as perguntas. Aconteceu assim eu ficava muito pouco tempo no Rio, quase não ficava em casa, eu morava sozinha, e aí aquela demanda de apartamentos para alugar no Rio me sugeriram, por que você não aluga enquanto você está viajando? Aí resolvi divulgar assim só entre os amigos, apareceu uma menina querendo alugar por 1 ano. Aí ela foi lá ver, gostou, você me aluga por 1 ano? Eu falei, alugo.
e você quer mudar quando? Ela, pode ser daqui a 2 semanas? Eu falei, pode. Aí eu fiquei sem casa. E aí eu vou onde a fotografia me leva. E esses quartos aí são os quartos que eu dormi nos últimos 17 meses. Essa aí é uma aldeia Munduruku. Aí eu sei que todo mundo fotografa o quarto onde dorme e tal, viaja, guarda, mas aí dessa vez eu resolvi organizar e aí publiquei lá num site. E aí sempre que tem quarto novo eu vou encaixando. Então tem de tudo, desde cama king size até a rede. E semana passada eu dormi numa rede na minha própria casa, porque depois eu resolvi vender os móveis para ela foi morar em São Paulo, levou os móveis. Aí eu me desfiz também da maior parte das minhas roupas, aí eu tenho poucas roupas. E os livros eu levei para casa dos meus pais, então assim, não tenho nada mais. E os negativos também estão lá, cromo, que ainda tem isso, né? Então eu não tenho mais nada quase. E aí, histórias para contar. Hã? Só tem história para contar. Vai na mala. Então vamos lá, gente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu fotografo também e às vezes as pessoas me perguntam assim, por que você não filmou isso? Seria tão mais legal filmar. Assim, depois eu insisto na fotografia. Em algum momento você tem essa dúvida assim, será que eu filmo isso mesmo? Porque hoje as câmeras você vira para filme, foto, assim. Ou você nunca tem essa dúvida? Ela filmou, na Amazônia eu filmo. Olha. Você agora está partindo para documentar também o filme. Eu sou fotógrafa e eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Assim, então eu penso que eu estou fotografando, eu penso que eu estou fazendo. Então, esse da Amazônia, eu quase não tenho foto, porque eu fui fazer as entrevistas com elas e são todas mulheres, as mulheres que eu vou entrevistar para o projeto fotografar, são todas mulheres que são ameaçadas. Então, eu acho que, nesse caso, eu preciso do vídeo. Eu preciso ter a voz delas, o movimento delas, sabe? Preciso ter, porque é um contexto tão intimidador o que elas vivem, que quanto mais eu registrar, melhor. Apesar da minha linguagem ser a fotografia, de eu gostar de fotografar, de eu gostar da imagem congelada, eu acho que em algumas situações as duas linguagens se complementam. Eu não faço vídeo para cliente, porque eu não... É uma dinâmica que não é para mim, porque vídeo você tem que carregar mais coisa, precisa de... Assim, é uma dinâmica que não é para mim. Então eu filmo só mesmo que é projeto meu. Das meninas e das crianças eu tenho vários vídeos, que às vezes eu vou lá, mas eu não faço nada com eles, eles estão lá. Porque eu não consigo, ou eu faço uma coisa ou eu faço outra, mas eu acredito que as linguagens se complementam. Eu acho que em algum momento, que esse da Amazônia é difícil eu levar alguém de vídeo comigo, porque duas pessoas chamam muito mais atenção, é tudo. Mas eu acho bacana, assim, poder juntar linguagens. Mas isso, quando as pessoas falam isso, eu penso, sabe quando a gente mostrava foto... Começando a fotografar, mostrava foto para tia, né? Para avó. Olha, foto ali, ai, que linda. Imagina se fosse colorida, né? É meio assim, né? Você faz a foto, ai, pena que não teve vídeo. Oi. Oi. Parabéns. Esse trabalho maravilhoso da família. Eu queria uma dúvida, assim, né? Eu tenho percebido a presença cada vez maior, né, de mulheres nesses ambientes, assim, festivais de fotografia, palestras, etc. Acho que independente, né, da sua, assim, que você é uma fotoativista, mas eu acho que eu tenho percebido isso naturalmente, né? Essa semana eu divulguei, tem um amigo meu da Argentina que vai fazer um documentário aqui, ele está pedindo alguém para ser um produtor assistente, eu divulguei no Facebook, apareceram 30 mulheres e 5 homens.
mas, por outro lado, a gente não vê as mulheres nas redações e, né, principalmente nesse universo do fotojornalismo ainda, digamos, né, de carreira, assim. E eu, às vezes, não entendo muito essa contradição. Você tem percebido mais mulheres já nesse novo formato desse fotojornalista que não é mais, né, dessa fotojornalista que não é mais a profissional de redação? Porque é um verdadeiro massacre em termos de vagas, assim, ou né, que eu vejo nesse mercado de redação específico, e eu não consigo entender isso. Por que não tem mais mulheres nas redações, enfim. Não sei se é uma percepção equivocada minha, né? Eu estou falando de uma realidade muito de Minas Gerais, que eu conheço melhor os veículos. Nós sempre estivemos aí, as pessoas que não nos veem. Porque esse recorte das ativistas da Amazônia eu estou fazendo porque elas não são vistas. E elas sempre estiveram lá, né? Isso eu atribuo à cultura latina aqui, né, da nossa região. Então a gente tem que fazer 3 vezes mais do que um homem para ser notada. Você tem que produzir muito mais. E se uma mulher faz, é porque qualquer um pode fazer. Mas se um homem faz, só ele pode fazer. Sabe? Então é difícil, porque o editor que tinha lá no Globo, eu posso falar isso, o editor com quem eu trabalhei, o Sassá, que eu posso falar isso aqui, porque eu falava isso para ele. Cada mulher que saía, ele contratava um homem no lugar. E tinha muitas mulheres. Não tem... Quem são as editoras de fotografia que vocês conhecem que estão nativas aqui? Nos Estados Unidos tem várias, na Europa tem várias, né? É um problema. Eu comecei a fotografar nos anos 90, mulher não podia fazer futebol porque não podia entrar em vestiário. Ora, como é que eu não posso ver um homem pelado? Você entendeu? É um problema dele, não é um problema meu. Sabe? Porque os homens ficam nos bastidores de um desfile de moda, ficam vendo mulher trocar de roupa. Mas a mulher não pode ver um atleta nu. Não é um problema meu, não é um problema das mulheres, é um problema dos homens. Né? Então, nas Olimpíadas agora você vê as fotos de grupo, dos colegas, muitos colegas meus, todo mundo lá comemorando. Quantas mulheres? Você ficava procurando as mulheres, cadê as mulheres? É um problema, assim, o Pulitzer agora que o Maurício Lima, o grande Maurício Lima, né? Todo mundo admira, gosta. É uma coisa também que eu já falei para ele, e ele mesmo é um cara que observa essas coisas. Nos Estados Unidos tem mulheres fotógrafas fantásticas, na Europa, vários, na Ásia, no Oriente Médio, no mundo inteiro. E a equipe que ganhou o Pulitzer só tinha homens, para cobrir a crise dos refugiados, e vários deles fotografaram famílias, com maioria de mulheres e crianças. Por quê? Né? É uma escolha do editor. São todos fotógrafos incríveis? São todos fotógrafos incríveis, eu admiro todos, acompanho o trabalho de todos e tal, mas nenhuma mulher, né, no grupo. Aproveitando a deixa, eu comecei há pouco tempo uma articulação, como eu sou meio megalomaníaca, eu quero que seja nacional, mas é para criar a Associação Brasileira de Mulheres Profissionais da Imagem. Então, quem quiser procurar aí, a gente está nessa articulação. Aí podemos conversar sobre isso depois, ou por internet, telefone, o que for, pessoalmente, quando tiver oportunidade, mas já estou aproveitando que eu não tenho casa, eu fico viajando, né? As ARFOCs mesmo. Você entendeu o que as ARFOCs fazem que não seja para fotografia de esportes? E que representatividade a fotografia de esportes tem num cenário como o brasileiro, com essa quantidade de histórias que tem para ser contadas, entendeu? E os sindicatos também, de regionais, os sindicatos também não dão muita atenção à fotografia. Agora, não quero fazer... A ideia não é fazer uma coisa segregacionista, não, homens para lá, mulheres para cá, não, de jeito nenhum, porque é aquilo que eu estava falando, não adianta a gente se juntar só num grupo de pensamento igual, precisamos nos unir, porque há mulheres machistas e homens que não são machistas, há de tudo, né? Mas
pelo momento que a gente vive, especialmente hoje, sem entrar no mérito de qualidade de governo, mas o que aconteceu, se fosse um homem, não teria sido assim. Minha opinião. Porque, sem entrar no mérito de novo de qualidade de governo, fez certo, errado, votei, não votei, ficar na presidência da República esse tempo todo, com todo mundo falando que você é feia, dentuça, gorda, não tem um marido e tal, não sei o quê, sabe? E manter a cabeça em pé não é para muita gente, sabe? Porque aqueles homens estão todos lá, fazem tudo, botox, tintura no cabelo, mulher mais jovem, e ok, né? E ok, mas... Então, eu acho que é um momento que a gente precisa se organizar. E não se organizar em coletivos, mas se organizar numa estrutura que tenha uma representatividade em todas as discussões que se fizerem necessárias e que envolverem mulheres. Boa noite, Marizinha. Boa noite. Estou emocionada com sua fala, de verdade. Assim, vim aqui porque já fui em vários foto-pauta. Em vários eu saí muito frustrada, saí muito assim, incomodada com várias coisas que eu ouvia, principalmente porque, desculpa, mas majoritariamente são homens que estão sempre nesses espaços. A fotografia, não só a fotografia, mas o audiovisual e a arte, sempre o homem se destacou, né? A mulher sempre, por mais que ela produzisse, o trabalho dela nunca apareceu. E hoje a gente está nessa onda que eu espero que continue melhorando, assim, que continue tendo mais adeptos, não só mulheres, mas os homens também que nos apoiem nessas causas. Eu primeiro quero te parabenizar pelo seu trabalho maravilhoso. Eu me senti muito representada por ver uma mulher fazendo esse tipo de trabalho. Tenho muitas curiosidades de saber como que foi lidar durante a vida inteira trabalhando com fotojornalismo dentro dos jornais, onde a presença marcante dos homens mesmo, assim. Eu conheço pouquíssimas mulheres fotojornalistas. Não acredito que seja porque elas não têm interesse de estar ali, não acredito que seja porque elas não têm capacidade de estar ali. Acredito realmente que seja um problema do machismo mesmo, que está inserido em todos os espaços da nossa sociedade. Eu não quero falar mais, eu quero saber de você como que foi para você lidar com o preconceito, lidar com o machismo dentro desse espaço que você sempre trabalhou e militou, né? Porque o seu trabalho vai além do seu olhar na fotografia. Eu acabei escolhendo fazer coisas na minha vida que as mulheres eram sempre minoria. Só que eu tive uma situação familiar que acabou me preparando para isso, porque meu pai é machista, minha mãe é machista e os meus 2 irmãos são machistas. Então, assim, eu comecei dentro da minha própria casa, para reafirmar assim, a minha existência, a pessoa que eu sou. Para você ter uma ideia, eu sou de Jundiaí, né, lá do interior de São Paulo. E começaram a fazer enxoval para mim, eu devia ter uns 12 anos de idade. Você entendeu? Então, assim, não, vai estudar, tem que ter um trabalho e tal, mas assim, tem que ter um marido. E eu, durante levou uma vida para eu chegar nesse ponto e de falar assim, não, eu não nasci para isso e que estou tranquila. Mas casei, entendeu? Descasei. Fui seguindo mais ou menos o que se esperava, né? Então, eu não tenho filhos, e aí quando eu casei, eu ouvi de uma fotógrafa. Ela um dia chegou para mim e falou, nossa, mas eu achei que você ia casar, ia logo ter vários filhos, não sei o quê. Porque ela tinha uma imagem da minha pessoa, nós somos amigas hoje. Na época não éramos tão íntimas, mas ela tinha uma imagem assim, que eu era aquela figura... vamos dizer, sem muitas aspirações maiores e que ia viver para a família e que encaixava naquele perfil suburbana, sabe? Então tinha assim, na fala dela tinha vários tipos de preconceito, né? Uma pessoa com a minha origem não podia ter divagações e sonhos e não sei o que e tal, o que se esperava era que tivesse um marido que validasse a minha existência. Então... eu fico o tempo inteiro
o tempo inteiro, ficava no jornal, fico agora, o tempo inteiro, quando tem jovem perto, criança perto, com os meus sobrinhos. Eu tenho uma sobrinha que vai fazer 17 anos essa semana, que é super feminista, a geração dela é bastante feminista. Então, ela fala, ai tia, eu não quero casar, não quero ter filho. Eu, pelo amor de Deus, não fala isso perto do seu pai, que é meu irmão, né? Senão seu pai vai vetar você de sua convivência comigo. Porque eu acho que o meu irmão espera isso dela mesmo, que ela case, que ela tenha um monte de filho, que ela vai almoçar com ele todo domingo. Entendeu? Mas é muito difícil. E aí lá no jornal era o tempo inteiro. Olha, comecei a fotografar nos anos 90, todas as fotógrafas se vestiam meio como homem, colete de fotografia, calça comprida o tempo inteiro, tênis, sabe? Porque se você conseguir uma foto com seu sorriso, né? Entendeu? Aí o cara consegue uma foto, pô, você, hein? Caraca, uma fera. O cara era o gato mestre, era o fera e tal, eu consegui por causa do meu sorriso. Era desagradável pra caramba. Aí, só que falar isso todo dia, toda hora e tal, cansava. Então, às vezes falava, às vezes não falava. Às vezes falava, às vezes não falava. E ficava tentando conseguir espaço, conquistar espaço, né? Muito E eu não tenho muito, assim, sabe, delicadeza e tal. Agora eu tô ficando mais velha, eu tô ficando suavizando. Mas era muito bélica, sabe? Tipo, sincericida. Falou, levou. Tem uma pergunta do grupo de jovens aqui, ó. Vai? Levanta aí. Meu nome é Mariana, estou aqui da Associação Projeto Providência e eu, esse menino aqui, queria te perguntar qual dos seus vídeos que você se emocionou mais e o porquê. Olha, eu me emociono com todos, vou te falar. Porque cada pessoa dessa te passa um ensinamento, né? Então, todas as certezas que você tem, você sai de casa achando que você, né? Eu tô lá com a minha câmera, eu vou contar a história, eu vou não sei o que e tal, e vem essas pessoas e te põe no seu lugar, sabe? Te coloca ali no seu lugar de espectador, sabe, de distanciamento. Com elas eu aprendo tanta coisa, porque levou um tempo, eu sou hétero, levou um tempo para eu enxergar uma família e não enxergar duas mulheres o tempo todo, sabe? E aí vem ele e dá 1000 lições o tempo inteiro, sabe? Um dia tinha um amigo dele brincando lá com ele em casa, são amigos da escola, e o amiguinho fala assim, Ilan, seu pai morreu? Ele, não, eu não tenho pai, eu tenho 2 mães. Aí o garotinho, tá. E aí continuaram, sabe? Assim, normal. Então, vendo a vida delas, as dificuldades, elas tendo passado por tudo isso sem vitimização, sabe? Em nenhum momento, com muita dificuldade, né? Mas ali unidas e tal, foi super bonito. Essas mulheres lá do vídeo da Amazônia, todas elas falam coisas tão assim tocantes. A Claudelice fala, nossa, eles matarem porque é um direito seu, não era nem para ser motivo de luta, não é? Era para todo mundo ter direito à sua terra, não é nem para ser motivo de luta, mas as pessoas morrem por isso. E a Laísa falando que covardia é muito ruim, né? Naquela simplicidade. Aí, nossa, eu saio de uma situação dessa falando, olha, eu tenho uma vida muito privilegiada de estar aqui com essas mulheres ouvindo isso. O mínimo que eu posso fazer, é passar a palavra delas adiante, sabe? A minha parte é a mais fácil, que é passar a palavra delas adiante, porque viver ali, dormir, acordar, sabendo que a qualquer momento pode ser você, com um monte de homem botando o dedo na cara delas e ameaçando, sabe? A minha parte é realmente a mais fácil. E aí, sou privilegiada, porque eu faço coleção de momentos emocionantes. Boa noite. Boa noite. Oi. Olá.
nome é Bruno, também eu gosto bastante do mercado audiovisual, da fotografia. Estou tentando me inserir hoje aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, tentando participar um pouco mais do mercado cultural. E eu vejo algumas dificuldades que eu acredito que você teve, mesmo num contexto diferente da sua época, do início da fotografia, principalmente no fotojornalístico. Eu gostaria que você comentasse sobre isso. A moça, a colega, ela falou algumas coisas, pediu alguns comentários sobre o mercado do fotojornalismo e me contemplou em algumas questões, E além dessa dificuldade por ser mulher, e a mulher que já enfrenta várias dificuldades em vários campos, não só das artes, a questão da elitização, de ser um mercado muito elitista, essa situação que você falou, quando você foi fazer o trabalho nas favelas e alguns fotógrafos não quiseram, e por causa que não tinha polícia, não sei se o contexto era esse, da elitização mesmo nessa situação. E eu queria que você comentasse as dificuldades que você teve, sendo uma pessoa pobre também, entrou também numa situação assim peculiar, peculiar, essas dificuldades que você teve, assim, se você teve dentro da editora. Sim, muitas dificuldades e muitas vezes lá dentro da redação do Globo, quando eu falava, alguém queria dar um exemplo de um lugar super feio e longe, aí nas reuniões de pauta, aí falavam Nova Iguaçu, eu, opa, Nova Iguaçu, peraí, não sei o que e tal, aí viravam para mim e falavam, mas nem parece que você mora em Nova Iguaçu, sabe? Aí as pessoas falavam, mas você é branca, tem cabelo liso, sabe? Então é uma sucessão assim de preconceitos. Eu acho que esses fotógrafos não... Eu nunca conversei com eles sobre isso, porque eu confesso que eu, assim, não tive essa elevação espiritual de chegar lá e perguntar e tal. Mas eu acho que eles não quiseram ir por preconceito mesmo. Eu acho que... E aí eles tinham todas as desculpas do mundo, porque se tem uma coisa que fotógrafo aprende antes de fotografar é arrumar desculpa. Entendeu? Sim, de fotógrafo de desculpa é bom pra caramba. Eu me incluo nisso. Então eles teriam, assim, desculpas não faltavam, mas eu acredito que tenha sido por preconceito, sim. Tem uma relação também da questão do fotoativismo, que eu acho muito interessante, eu gosto bastante, principalmente depois de 2013, eu vi que surgiram dentro de alguns fotógrafos, de algum nicho, vários fotoativistas, talvez não preso a uma questão ideológica, mas ali por tentar uma ascensão ao mercado, dessa forma tendo uma visibilidade. Como que você vê essa situação? Você acha que isso abre e melhora o mercado do fotoativismo? Nossa, claro. Assim, eu me lembro quando começou a história do leitor fotografar com celular e mandar foto para o jornal. Tinha um grupo de fotógrafos que resistia a isso, achavam um absurdo. Mas, gente, isso é guerra perdida, Hoje tem mais celulares, aparelhos de celular no Brasil do que gente. Então, deixa as pessoas fotografarem e se comunicarem do jeito que elas quiserem. E eu acho que quanto mais gente fotografando, ainda assim não será suficiente para registrar todo tipo de absurdo que acontece aqui. Então, é fundamental. Eu sinto, sabe, um certo preconceito entre o que é o fotojornalista tradicional ou que trabalha para uma grande mídia com o que é independente. E eu sempre falo para as pessoas, não diga que você é freelancer, diga que você é independente, porque freelancer, assim, pelo que eu posso sentir, assim, opinião muito minha, parece que você está aí para qualquer coisa, sabe? Não, eu sou independente, eu posso escolher o que eu quero, sabe? A pessoa fala, você está freelando? Eu falo, não, eu sou independente. Porque eu posso escolher se eu quero fazer isso ou se eu não quero fazer isso. Então, isso é uma independência. Ser independente é a melhor coisa que tem, sabe? Assim, você fica sem dinheiro, mas você não se violenta se não quiser fazer determinada coisa. E o segredo é transformar a sua vida o mais barato possível para você não ter que ficar fazendo coisa que você não gosta para pagar cartão de crédito. Agora, eu acho que quanto mais pessoas chegarem na fotografia, melhor. Quanto mais espaços de conversa, de discussão, de colaboração
forem abertos, melhor. Isso aqui que o Eugênio faz é um privilégio, né? A gente se reunir e trocar ideia e conversar e voltar com essas informações na cabeça que vocês estão falando e tal, porque é uma profissão solitária, você está sozinho o tempo inteiro. Se a gente não se encontra para conversar... Ao vivo e a cores, Ao né? vivo e a cores. Gente, infelizmente a gente tem que encerrar. Quero agradecer demais a presença de vocês. Dizer que foi um privilégio trazer a Marisilda. Agradecer até a presença dela, as mulheres que colaboram tanto com o nosso festival, né? A Madu, que é curadora do festival desde a primeira edição, a Georgia, que cuida das palestras. Então nós fazemos 2 projetos permanentes lá em Tiradentes. Um é coordenado pela Madu, o outro coordenado pela Georgia, comigo pelo Alexandre, o marido dela. Enfim, a gente tenta de alguma forma, o máximo possível, olhar para todos os lados aí da fotografia. Esse ano estou sendo a Ana Kahn, nossa ganhadora do nosso prêmio foi uma mulher, a Ana. A ganhadora do prêmio do ano que vem é a Inês, lá de São Paulo. Então nós fizemos 2 prêmios de livro, 2 mulheres realmente estão mandando bem demais, né? E não foi por cotas, nem por nenhum critério na hora de decidir, foi pelo trabalho em si, né? Inclusive o jeito que a Madu escolhe, a gente não vê os nomes, a Madu esconde os nomes quando os curadores resolvem lá. A gente já trouxe uma única convidada internacional para a história do festival, que era uma mulher, e no ano que vem também já teremos uma convidada internacional, que também é uma mulher. Então a gente tem feito a nossa parte. Estamos juntos, queremos apoiar qualquer iniciativa e projeto que venha para nós, seja de homem, de mulher, de qualquer gênero que aparecer. Nós estamos muito dispostos a conversar e trazer aqui. Podem colaborar, mandar e-mails, sugestões. Estamos sempre abertos, como sempre tivemos aqui. Obrigado demais a presença de vocês, ao pessoal que apoiou o nosso evento aqui. Até a próxima.